Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, sou pastora, psicanalista e hoje nós vamos falar sobre algo que tem surgido com muita frequência no consultório: briga entre irmãos. Mas quando a gente pensa nisso, a gente pensa em crianças brigando, o que é até comum, né? Mas e quando esses desentendimentos acompanham a pessoa até a fase adulta? Na verdade, essa questão de briga entre irmãos na fase adulta tem muito a ver com a família de origem, ou seja, o que foi vivido lá atrás, como foi vivido, como foi a criação lá na infância com os pais, como os pais lidavam com esses filhos. Então, se existe esse desentendimento entre os irmãos na fase adulta, provavelmente houve alguma diferença no tratamento dos pais com os filhos. Algum filho provavelmente foi o mais protegido e aí se instala um conflito familiar. Inclusive, no pior dos casos, nós temos aí o filho dourado, que é o filho preferido, e o filho que é o bode expiatório, que é aquele que é o considerado que faz tudo errado na família. Só que esse tema desse vídeo de hoje não é sobre isso. Então eu te convido a assistir todo esse vídeo e quando você terminar, vai lá no meu outro vídeo e assiste o vídeo que tem por título Filho de Ouro e o Bode Expiatório. Bom, diferente do que muitos pais acreditam, nós não criamos todos os filhos da mesma forma. Nós podemos até ensinar os mesmos valores, princípios, né? Mas essa fala, criei tudo igual, é uma ilusão por vários motivos. Primeiro, porque cada filho tem uma personalidade, um temperamento, uma necessidade diferente. E outra coisa, as pessoas mudam, a situação econômica muda, o casal muda. Então, quando nasce o primeiro filho, os pais são inexperientes, né? Quando nasce o segundo, esse segundo já chega num outro momento da vida familiar, da vida do casal. Se você já é um adulto e você tem conflitos com seus irmãos, irmãs, ou um irmão, uma irmã, né, em especial, você precisa identificar o que foi vivido nesse meio familiar, para você poder fazer uma correção emocional, para você resolver isso dentro de você. Porque funciona assim: alguma coisa que aconteceu lá atrás, nessa criação, nessa infância, fica armazenado dentro de você. E aí, quando os irmãos se encontram na fase adulta, esses sentimentos, eles vêm à tona, prejudicando esses encontros familiares. Então, tentar identificar um motivo de você sentir raiva do seu irmão ou da vida dele te incomodar tanto, vai ser saudável, vai gerar sua cura. Crianças que foram criadas em lar muito disfuncional pode fazer na fase adulta esses irmãos não se entenderem. Por exemplo, se o seu pai falava mal do seu irmão para você, isso pode ter gerado um sentimento ruim, que você nem sabe explicar o porquê que você sente isso nos dias de hoje com relação aos seus irmãos. Mas isso foi gerado lá na infância, porque a criança não tem maturidade emocional para filtrar certas coisas que ela ouve. Um outro exemplo, né? Tem lá uma família que tem 3 filhos, aí vamos imaginar que a mãe escolhe um para ser o queridinho dela, o pai escolhe outro para ser o queridinho dele, e aí fica sobrando um filho que se sente rejeitado. E aí na fase adulta, quando essa família se encontra, essas memórias vão surgindo ali, e aí um filho, um irmão, né, tem um comportamento rígido um com o outro, sem nem saber o porquê que ele sente essa necessidade de se comportar dessa maneira com os pais e com os irmãos. Porque é um comportamento de forma inconsciente, né? E os encontros entre família ficam tensos e ninguém consegue entender o porquê. Nem os próprios irmãos conseguem explicar o porquê essas questões e sentimentos que estão armazenados vêm à tona
quando a família se reúne, porque são sentimentos recalcados que você só vai entender toda essa disfuncionalidade quando você começar a fazer uma autoanálise. E melhor ainda, se você procurar um profissional para você passar aí por um período de terapia. Um outro exemplo que nós vemos também é quando aquele filho que foi excluído, rejeitado, que ia mal na escola, esse filho cresce e ele dá a volta por cima e ele começa a ter sucesso na vida. E aquele filho que foi o preferido, acolhido, elogiado, ele não consegue ir para frente e ele não consegue desenvolver nada na vida dele. Aí esse que foi o preferido, ele não aceita o sucesso do outro. Por quê? Porque ele internalizou que o outro sempre foi inferior. Então ele não suporta ser tirado dessa posição de o melhor que os pais sempre colocaram ele. Porém, o segredo de tudo isso é você compreender que esse sentimento ruim ou esse comportamento disfuncional que você tem com seu irmão, com a sua irmã, não tem nada a ver com vocês dois. Foi simplesmente a forma que vocês foram criados. E você não precisa perpetuar essa disfuncionalidade que veio dos seus pais. Se você foi o filho rejeitado e conseguiu construir algo na vida, continue encontrando forças dentro de você para você continuar se desenvolvendo. Você não foi o único excluído dentro de uma família. Infelizmente, existem muitas famílias disfuncionais por aí. E você não precisa se sentir culpado por estar crescendo. Agora, se por um outro lado, você foi o protegido, o acolhido e não consegue ver o sucesso do seu irmão ou da sua irmã, você precisa fazer essa correção emocional urgente, porque o seu irmão nunca foi inferior. Isso foi o que seus pais fizeram você acreditar que ele era. Essas crenças da infância não podem continuar se fortalecendo na fase adulta. Porque enquanto isso acontecer, não vai ter harmonia entre os irmãos. Todos nós temos uma capacidade de nos afastarmos dos problemas de origem, né? E ressignificar as nossas vivências em família. Enquanto você se comportar como quando vocês eram crianças, as coisas não vão evoluir. Ah, mas só eu vou mudar? Sim, a mudança não é por causa deles, a mudança é por causa de você. Se eles quiserem manter aquele comportamento infantil, é um problema deles. Você decide crescer. Porque as crianças precisam dos pais para equalizar, para juntar afeto. E quando os pais agem de uma forma diferente disso, vai causando essa disfuncionalidade, esse problema no convívio entre os irmãos. É claro que uma vez ou outra você vai discordar do seu irmão, só que é uma discussão normal por alguma diferença de opinião, mas logo depois está tudo bem. Como eu costumo dizer, o coração está limpo e isso não afeta, isso não altera o relacionamento de vocês. É muito triste quando se eterniza um rancor, que nem você sabe de onde vem uma mágoa, que na verdade vem lá das diferenças da infância, que nem vocês têm culpa de tudo isso. Provavelmente, se você conversar com os seus irmãos sobre a infância de vocês, você vai perceber que vocês vão ter olhares diferentes da mesma situação. Talvez o ambiente que era para ter gerado vínculo e admiração não existiu para vocês, mas a fase adulta tem uma tendência ao amadurecimento. Então, cabe a você não eternizar esse distanciamento que foi gerado lá na criação, ou por palavras dos pais, ou por algum comportamento, diferente ali dos pais. Para você entender, a briga entre irmãos está na não aceitação de algo que vem dos pais. A não aceitação da forma que cada um foi tratado, que cada um foi assistido. E só você pode identificar qual é a questão específica que gerou esse sentimento, esse distanciamento, essa competição, essa raiva, essa inveja que está tão latente dentro de vocês.
Lembrando que não é hora de culpar pai, de culpar mãe, tá? Até porque eles também tiveram a história deles. E as coisas mudam, as coisas se transformam. Talvez hoje os seus pais sejam pessoas diferentes dos pais que eles foram para vocês na infância. Então não é hora de achar culpados, e sim hora de amadurecer para gerar mudanças saudáveis. Então tá na hora de você rever a sua história e fazer as mudanças necessárias, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo aqui lá no grupo da família, com outras pessoas, tá bom? Conhecimento é libertador. Que Deus te abençoe, obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.